Bom dia, amadas mulheres. Estamos aqui para receber o alimento semanal que o Senhor libera através do Espírito Santo para as nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 9 a 11, que diz o seguinte: Quem é você? Perguntou ele. Sou a sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: O Senhor a abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás de mais jovens ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. Amadas, essa passagem do livro de Ruth é uma passagem que traz tantos ensinamentos, toca o nosso coração de forma profunda. Nós paramos para pensar na vida de Noemi. Noemi significa doçura. E num determinado momento da vida dela, sem uma direção de Deus, ela com seu esposo decide então partir de Belém, a casa do pão, a casa da provisão, o lugar onde Deus havia marcado para prover sobre a vida dessa família. E eles decidem partir daí, sem uma direção do Senhor. E quando eles partem dessa terra, eles partem debaixo de uma condenação, de uma sentença. Noemi acaba perdendo seus 2 filhos e ela se vê numa terra estranha, passando necessidade, pois a viúva naquele tempo dependia, da caridade de pessoas, porque não recebia nada. Não era como os dias de hoje, ninguém poderia prover sobre uma mulher viúva. E agora essa mulher viúva, ela se vê de certa forma desamparada, sem esposo, sem filhos e com 2 noras para cuidar. E ela, desesperada, ela decide voltar para Belém, voltar para a terra de nascência dela, junto ao seu povo, junto ao povo do Senhor, e ela pede para que essas noras deixem ela, que sigam o seu rumo, para que elas possam ter a oportunidade de casar novamente e reconstruir a vida. Então Noemi olha para essas mulheres e diz assim: o que eu posso oferecer para vocês? Eu sou uma mulher velha, sem vida, eu não tenho como gerar novos filhos para vocês, e ainda se pudesse, não teria como. Então sigam a vida de vocês. E a palavra do Senhor vai dizer que Orfa, ela dá um beijo na testa de Noemi, ela chora, mas ela deixa. Agora Noemi, ela se recusa a abandonar, Ruth se recusa a abandonar Noemi, a sua sogra. Ela diz: aonde você ir, eu irei. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Que declaração linda! Eu quero fazer uma pergunta para você, mulher. Você tem uma Ruth na tua vida? Você tem uma amiga capaz de declarar isso sobre a sua vida? O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Aonde você for, eu irei. Isso é uma aliança que elas estabeleceram. Apesar do desejo de Noemi que Ruth partisse e voltasse para sua terra, Ruth está determinada a cuidar da sua sogra. Abrir mão, quem sabe, de um futuro, conhecer outra pessoa, refazer a sua vida e ficar com a sua sogra, cuidar dela. E aí elas partem juntas. Elas chegam em Belém, agora é o momento da vergonha. Noemi partiu daí com família, com filhos, com esposo, agora ela volta sem ninguém e passando necessidade. Naquela época, os grandes plantadores, eles deixavam que as espigas que caíssem da colheita, que não estavam sendo colhidas pelos trabalhadores da lavoura, deixasse para que as pessoas que passavam necessidade colhiam as sobras. E foi isso que Ruth decidiu fazer para sustentar sua sogra. Ela partiu ali para uma plantação de milho
que pertencia a Boaz e coletava as espigas que caíam e levava para sua sogra para trazer o sustento. E amados, a palavra do Senhor, ela nos conduz a esses versículos que a gente acabou de ler. Ruth, ela era viúva e, de acordo com a lei do levirato, ela só poderia restabelecer a sua dignidade quando uma mulher ela perdia o seu esposo e não havia gerado filhos. Ela poderia casar com um parente para que ela pudesse fazer o quê? Perpetuar a linhagem. E aí ela descobre que Boaz, além do seu patrão agora, ele é alguém da sua família, um parente, né, de Noemi, um parente da sua família, do seu falecido esposo. E naquela época, aquele que casasse com essa mulher, ele se chamava resgatador. Boaz, então, Noemi descobre, e Ruth também, que Boaz, ele é o resgatador que poderia remir a vida de Ruth. E aí, no versículo 9, ela se põe aos pés de Boaz. Enquanto Boaz está dormindo, ela se coloca aos pés dele. E ele pergunta, ele se assusta e diz: quem você é? E ela diz: aqui é a sua serva Ruth. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é o meu resgatador. E eu quero aqui fazer uma analogia a Jesus, o nosso resgatador. Aquele que é capaz de remir e tirar da nossa vida toda a vergonha e transformar em dupla honra. Aquele que é capaz de fazer com que a nossa vida, a nossa história seja reconstruída e reescrita. Ruth se coloca aos pés de Boaz. E eu quero te dizer, mulher, que toda vez que você se colocar aos pés do teu Senhor, Ele vai estender sobre a tua vida a capa dele. E Ele vai resgatar. Ele vai resgatar a tua vida. E o mais lindo de tudo é que quando Deus ele decide resgatar uma mulher, Ele assume compromisso de resgatador com toda a sua descendência, com toda a sua linhagem. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Boaz, ele reconhece em Ruth, ele diz assim, agora não tenha medo, pois eu farei por você tudo o que você me pedir, e todos os meus co-cidadãos saberão que você é uma mulher virtuosa. O que o Senhor está querendo nos dizer para nós mulheres nessa manhã é que quando você se coloca aos pés dele e você deixa ele ser o teu resgatador, tudo que você pedir ele vai fazer. Tudo que você pedir ele vai fazer e mais. Ele vai fazer com que as pessoas que estejam ao teu redor saibam que você é uma mulher virtuosa. Que você é a mulher que serve um Deus todo-poderoso. Uma mulher de princípios, uma mulher digna, uma mulher que vive dentro da palavra do Senhor. Eu quero deixar essa palavra para você e lembrar você que Ruth teve a sua vida restaurada. Ela casou com Boaz, agora ela se torna ela se torna mãe, ela conseguiu gerar filhos, perpetuar sua linhagem, foi ser esposa de um grande fazendeiro, aquela mulher que agora colhia espigas na beira do caminho para trazer alimento para sua sogra. Ela conseguiu levar sua sogra a morar num lugar de dignidade. E aquela que um dia proferiu que era uma mulher Mara, amarga, que não queria mais que chamasse ela de Noemi, que significava doçura, porque a sua identidade através do sofrimento foi alterada, ela se volta a sorrir pelo que o resgatador fez na sua vida. Eu quero te dizer, amada, não deixa que as marcas da sua vida, as perdas, os tropeços, os traumas consigam alterar a tua identidade. Fazer com que a doçura que está na tua vida desapareça e que águas amargas venham sobre você. Que você mude a tua identidade deixando de ser uma mulher doce e meiga para se tornar uma mulher amarga, onde as pessoas não querem mais estar perto. Ainda que órfã tenha partido, chorou, deu um beijo na testa da sua sogra, mas ela se apartou. Vai existir uma Ruth fiel, dedicada, que vai honrar a tua vida, que vai estar com você e que vai ser o caminho
aonde Deus vai restaurar a tua vida. Procure as Ruths da tua vida. Procure as mulheres que estejam perto de Boaz, do resgatador, que tragam para a tua vida o cheiro da restauração, que gerem para a tua vida. Quem sabe a Ruth, ela foi capaz de gerar para Noemi um neto. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele pode gerar muitos sonhos. Sonhos que talvez você nem ouse mais a sonhar. O Senhor é capaz de restaurar. Ele é o teu resgatador. Ele é aquele que pode transformar os teus dias de lutos e sombrios em momentos de sol e alegria, em momentos de restauração, e onde você vai ter prazer de contar tudo aquilo que o Senhor fez sobre a tua vida e vai voltar a sorrir e ser aquela mulher doce que você sempre foi. Que o Senhor abençoe grandemente a tua vida e lembre, existe um resgatador esperando que você venha se deitar aos pés dele para que ele possa estender a capa sobre a sua vida. Em nome de Jesus.